Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme muito espiritual, tema extremamente falando ali de vida após a morte e tudo mais. Nada é por acaso. Mas antes da gente começar a falar desse filme, deixa aqui seu like, já curte nosso canal, já compartilha, fala para seus amigos e continua aqui com a gente, porque a gente vai falar mais sobre esse filme. E eu vou chamar o Damião, né? Damião, conta pra gente aí os detalhes desse filme. Opa, vamos falar. Olá, Tati. Olá, os amigos que estão nos acompanhando aqui no YouTube. Tatiana Benites, mais uma sessão Pipoca Espiritual começando. E hoje vamos destacar o filme Nada é por Acaso. Data de lançamento, 17 de novembro de 2022. Filme recente. O diretor é Márcio Trigo. A duração, 1 hora e 46 minutos. É um romance, um mistério baseado na obra de Zíbia Gasparetto, que retornou ao plano espiritual em 2018, é protagonizado por Giovanna Lancelotti, Rafael Cardoso, Mica Guluzian e Tiago Luz, né? E o filme conta a história de Marina, que volta de uma viagem com 5 milhões de reais em sua conta. Agora ela só quer seguir em frente, sem olhar para trás e encarar o que fez. Contudo, os encontros constantes entre Marina, Maria Eugênia, Henrique e o filho do casal não podem ser apenas uma coincidência. As duas mulheres descobrem que estão unidas por um laço de amor e amizade que encontram e esse encontro vai para além desta vida, Tati. Olha só que interessante, né? Vocês acreditam que nada é por acaso? Vocês acreditam em coincidência? Bom, primeiro vamos rodar aí a nossa vinheta, depois a gente conversa mais sobre isso, vai. E aí, já chegou a uma conclusão de se você acredita que nada é por acaso? Será que tudo que acontece com a gente é planejado? Muitas vezes a gente tem alguns problemas na nossa vida, né? E a gente fala, ai, porque Deus mandou esse problema para mim? O que eu fiz para merecer tudo isso, né? Por que eu não consigo tal coisa? Por que isso acontece comigo? Então a gente precisa aí levar para nosso racional, né? E ver. Kardec falava para a gente, né? Levar isso para o racional, porque senão tudo fica no foi Deus que mandou, foi Deus que quis, a culpa é de Deus, Deus não me escuta, né? Então, se a gente não racionalizar sobre isso, vai ficar tudo muito culpa de Deus, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver se tem algumas causas atuais, causas dessa existência, né? Então, eu fico doente e qual é a razão dessa doença? Não existe uma razão para essa doença, né? Não existia nada genético, nada, não fiz nada para adquirir isso e tudo mais, não tive nenhuma atitude para que isso acontecesse nessa existência, então, talvez isso seja algo planejado para que nós tenhamos que passar por essa prova. Agora, se eu adquiro uma doença por causa dos meus maus hábitos, por causa da minha falta de cuidado, né, por causa de coisas que eu poderia evitar, então isso é uma causa dessa existência. É uma responsabilidade com o meu corpo que eu não tive, que eu não usei bem esse tipo de responsabilidade. E daí que aconteceu? Eu adquiri uma doença. Né? E daí eu estou sofrendo com isso. Então, isso estava na minha programação? Talvez, né, a probabilidade muito maior é que não estivesse na sua programação. Por quê? Porque é um dever nosso termos a consciência de cuidar bem do nosso corpo.
né? Então, pessoas que muitas vezes fumam muito ou se drogam, né? Então, usam algum tipo de droga ou fazem alguma coisa aí que acabam adquirindo uma doença que é grave, que você vai sofrer, né? E que daí falam, não, se Deus mandou isso para mim, né? Deus vai te mandar a força para você conseguir passar por essa fase, né? Mas não foi ele que te mandou essa doença, foi a sua falta de cuidados, né? Então, isso é algo que a gente precisa analisar, né? Tudo que não tem uma causa aqui, para nós espíritas, a causa está numa outra existência. Né? Por que que isso está acontecendo comigo? Então, a causa pode estar num ajuste, né, de algo de uma outra existência ou numa prova que nós pedimos para ter, para aprender algo nesta existência atual. Então, alguns acontecimentos da nossa vida que a gente fala, meu Deus, por quê? Por que que isso está acontecendo do nada? Aconteceu do nada. Por exemplo, existem pessoas que têm uma vida marcada por algumas coisas muito fortes, por exemplo, que a gente considera tragédias, né? Aquela pessoa que perdeu todos os membros da família de uma vez num acidente, né? E ela ficou sozinha. Então, foi um acidente que foi ocasionado, blá, 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 e essa pessoa teve que viver sozinha, teve que reformular toda a sua vida, então talvez isso seja algo que estava programado para essa pessoa, para que ela pudesse superar algumas coisas do seu passado, que ela pudesse aprender com esse tipo de dificuldade, né? A aprender a estar só, né? A aprender a buscar apoio, a aprender a conviver com outros tipos de pessoas, não fora do seu âmbito familiar. Então, por que eu sempre falo talvez, gente? Porque talvez eu não posso afirmar para vocês, olha, uma pessoa que morreu assim, ou uma pessoa que está acontecendo assim. Para algumas pessoas pode ser essa resposta, para outras pessoas pode ser outra. Lembrando que a gente é individual, né? É indivíduo. Então, cada pessoa tem o seu histórico. Então, talvez. Então, talvez as causas estejam numa vida anterior. Ai, mas eu fiz um monte de besteira nessa vida. Eu também. Todo mundo fez, né? Então, a gente também tem as consequências das nossas coisas que a gente faz aqui. Então, por isso, a gente pode adquirir doenças, a gente pode levar os nossos atos a um acidente, a alguma coisa que, né, que pode acontecer. Então, a gente precisa prestar atenção no que nós estamos pensando, fazendo, atraindo, né? Então, por que Jesus falava ali, né? Orai e vigiai. Vigiai é vigiar os nossos pensamentos, é pensar antes de agir, pensar antes de falar, né? Então, a gente precisa pensar, vigiar o que a gente está pensando. Aquela pessoa que pensa o tempo inteiro de eu vou perder, eu não sou capaz, eu vou não sei o que lá, o que ela está atraindo para ela? Né? Qual é a energia que está em torno dela se ela continuar dessa forma? Então, vigiar os pensamentos é isso. Então, a gente precisa ver o que nós estamos atraindo e o que nós estamos fazendo para conseguir o que nós queremos. Né? Então, esse filme faz a gente pensar um pouco em o que são algumas provas, o que são coisas de outras existências e o que são coisas que nós fazemos aqui. Né? Mas eu vou um pouquinho mais de reflexão, eu vou chamar o Damião aqui para refletir com a gente, né, Damião? Não, eu estou adorando, né? A Tati, todo momento que ela mais falou, e eu fui anotando aqui, talvez, mas assim é a doutrina espírita, talvez. Outra palavra que ela usou muito ali, pode estar, pode ser, porque o que sabe, é lindo quando a Tati vai falando isso e explicando, porque às vezes você está agora nessa existência, nesse momento,
tomando algumas atitudes erradas, só que não está percebendo. E aí você está querendo colocar a culpa lá no passado, quando é agora o que você está fazendo. Por isso muito, né, de talvez, o tempo todo eu adorando aqui, anotando. Quantas vezes a Tati estava falando talvez, talvez, talvez. E aí agora a gente volta um pouco no filme, né? No filme temos lá Maria Eugênia e Marina. Elas não se conhecem no presente, mas tiveram uma forte relação onde no passado. Quando Marina carrega de hoje uma culpa, Maria Eugênia tem hoje um sério desafio ali com o marido, eles acabam se encontrando e descobrindo o que as une. Nada é por acaso. É vida material, impasses cotidianos, ambição, profissão, armadilhas, ganância, pactos matrimoniais rompidos, chantagem emocional, verdades e mentiras. Afinal, sempre. E aí, né, Tati? Sempre há dois caminhos. Saber, porém, que nada é por acaso, mas que sempre temos dois caminhos, né, Tati? A gente sempre tem dois caminhos. A gente tem mais, na verdade, né? Mas a gente tem dois ali que seria o certo e o errado, mas a gente não sabe o que é o certo e o que é errado. Na verdade, será que existe o certo e o errado? Né? Então, a gente tem essa questão com a gente, né? Essa questão de que existem sim coisas que são planejadas para nós passarmos. Existem sim coisas que são planejadas, porque existem coisas e provas que nós precisamos passar para aprender. Então, nós temos que aprender por quê? Porque provavelmente, talvez, né? Provavelmente, numa vida anterior, a gente errou nesse aspecto, né? E como a gente errou, a gente precisa aprender. A gente não aprende com os nossos erros o tempo inteiro? Né? Quando a gente é criança, a gente não fica lá tentando colocar a pecinha errada no lugar que não dá, né? E a gente fica tentando, até que a gente pega a pecinha certa, entrou, né? E daí a gente vai aprendendo que algumas pecinhas entram em alguns lugares, o redondinho não vai passar pelo quadradinho. E a gente começa a ajustar essas pecinhas. Na vida é a mesma coisa. A vida é um quebra-cabeças, né, gente? Então, a gente não tem as respostas, mas a gente vai encaixando todas as coisas. Então, algumas coisas a gente sim precisa passar, algumas coisas sim estão planejadas, e daí a gente fala, nossa, mas a gente estava com a cabeça onde quando a gente escolheu essa prova, né? Pelo amor de Deus, estou sofrendo pra caramba com essa prova aí, né? E não sei mais o que fazer, Deus nem me escuta mais. Deus escuta, né? Eles sempre escutam as nossas rogativas, né? Os espíritos bons, os nossos mentores, e às vezes não é o momento, a gente não está preparado para mudar essa situação. Coisas que passam no filme, sem dar spoilers, mas coisas que podem acontecer na nossa vida, né? Mulheres que não conseguem engravidar, né? Ou aquelas mulheres que têm muitos filhos, mesmo sem planejamento, né? A maternidade, a paternidade, né? Geralmente são provas para nós. E elas são provas para que nós possamos aprender muito com a paternidade e com a maternidade. Né? Então, os pais, eles têm deveres que eles precisam cumprir aqui. E a gente tem provas, né? Tem muitas provas com isso, com a ausência dos filhos e com a presença dos filhos. Por quê? Porque a construção de uma família, a construção de uma sociedade é uma responsabilidade individual. Então, olha só como isso é importante a gente pensar também, né? No filme, eu acho legal também a gente comentar que esse filme é baseado num livro da Zíbia Gasparetto, né? E muita gente critica tanto a questão de as pessoas só leem romances, tem gente que só lê romance espírita. Gente, os romances espíritas trazem muitas histórias para que nós aprendamos alguns aspectos,
né? Então, é muito positivo aquela pessoa que fala, mas eu não, o Evangelho eu não li, o Livro dos Espíritos eu não li, mas eu li um livro, um romance da Lígia, da Eliana, da Vera Lúcia, né, da Zíbia, de quem seja, e aprendi tal coisa. É assim, né? Então, as pessoas aprendem também. É claro que pode ser que algum conceito esteja muito, como eu posso dizer, não esteja tão aprofundado na doutrina. Não, porque é um romance, né? Mas a pessoa pode buscar informações a partir daí. Quantas pessoas aprenderam e foram para um centro espírita por causa de uma história de um livro? Ou que identificou-se com a história e falou, nossa, isso já passou comigo, ou eu também pensava assim, né? E foi buscar um local de estudos, ou foi buscar uma pessoa que sabia sobre esse assunto, foi buscar respostas, né? Eu sempre falo que, para mim, o Espiritismo me deu respostas, né? Que foi o Livro dos Espíritos que me proporcionou isso. Então, no livro, nesse livro da Zíbia, né, e nessa história, no filme, acontece isso, né? Acontecem algumas coisas e por isso eles acabam encontrando ali um centro espírita, né? Isso leva as pessoas, muitas vezes, a esse caminho, né? De buscar respostas, de buscar uma explicação para o que está acontecendo. Então, ali a gente tem a questão da mediunidade, né, e dos passes, né, qual a importância disso, qual a importância do centro espírita, das pessoas buscarem esse conforto, né, a gente tem que lembrar que o centro espírita, ele é uma escola, mas ele também é um hospital, ele é onde nós vamos acolher as pessoas que precisam de auxílio, né, às vezes é uma palavra, é um ensinamento, mas às vezes é o hospital, né, é aquela cura que a pessoa precisa, e não estou falando de cura física, né, eu estou falando da cura mental ali, espiritual, né, da pessoa, também existe a cura física, né, mas a cura é muito mais interna, né, quando a gente vai falar de um centro espírita, né, tudo começa com a nossa reforma íntima, com os nossos estudos. Então, a importância, né, eu acho que também de colocar aqui, das histórias dos romances espirituais, dos romances espíritas, que a gente tem aqui, que falam de tudo isso, que falam dos ensinamentos do Kardec, que falam de como a vida continua, né, depois da nossa passagem, depois da morte do corpo, né. Damião, já estou falando demais, pode falar aí você também. Olha, mas adoro, adoro. Você foi falando da Lígia, falando de Vera Lúcia Marizek de Carvalho, de Helena Machado Coelho, lindos romances. É aquilo, Zíbia Gasparetto, quantas e quantas, você disse, quantas e quantas pessoas foram estudar Kardec a partir dos romances. É natural, é a vida, é assim, muito legal essas oportunidades, né? Mas voltamos a falar um pouquinho de Nada por Acaso, e aí vem algumas coisas, né? Como é importante estar prestando atenção em nós, né? A necessidade de estarmos sempre buscando, né, entendimentos mais profundos sobre a nossa vida e, quando possível, veja, colocando em prática aquilo que a gente fala muito, né? Ajudando as pessoas, aumentando a frequência de amor na Terra. É a nossa função. Se às vezes as coisas estão aí turbulentas, a gente tem que estar olhando, né, Tati, de olhar e falar, peraí, como é que eu estou ajudando o próximo com essa ação? Estou ajudando, como é que está sendo essa relação nesse momento, né? Porque aí é aquilo, né? Muitas vezes fica se perguntando como os erros do passado podem ajudar na vida atual. Ué, e a gente tem que estar sempre vendo aquilo que a Tati falou, talvez, sabe? Tem que estar prestando atenção realmente nisso, porque pode estar, mas também pode estar nessa vida, nas coisas que a gente está fazendo. Deixa eu comentar também com você o filme, né, Nada por Acaso, nesse momento. Nós estamos agora em
fevereiro de 2023. Você tem ela disponível aí na Amazon Prime, R$14,90, no YouTube por R$18,90, na Apple por R$29,90, no Google Play por R$18,90. Então, se você está assistindo em outro momento aqui, coloca aqui nos comentários onde já está disponível, para que possa, para quem estiver assistindo aqui nos comentários já saber, né? Porque depois vai ficando mais disponível. Mas o filme está aí disponível para você assistir depois de ter passado nos cinemas, né? E aí vamos falar o que é certo e o errado, como sabê-lo. Diante dessa dúvida, a questão 632 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a espiritualidade maior. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal. E a resposta: Jesus vos disse, olha só, vede o que queires e que se fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganeis. E será que o ser humano consegue viver plenamente essa premissa? Não fazer ao outro o que não gostaria de receber em contrapartida? Olha, esse lado, né, humano, né, Tati? Como é importante a gente ter, a partir de nada por acaso, essa reflexão. Estamos fazendo o bem que precisamos? Ou será que não, hein, Tati? Então, aí entra, né, nas nossas atitudes. Será que a gente está fazendo, né, o que a gente poderia fazer pelo outro? Né? Eu vejo muita gente colocando, eu perdi já a esperança no ser humano, né? As pessoas são muito egoístas e tudo mais. Sempre foram, né? Nós sempre fomos muito egoístas, né? E isso, tem uma notícia para dar para vocês: nós estamos evoluindo, ou seja, foi pior, foi muito pior, né? Então, ou seja, se a gente ainda vê muito egoísmo, muitas coisas ruins acontecendo, é porque isso ainda era pior, né? Porque essas pessoas ainda estão evoluindo, então elas eram ainda mais primitivas nas suas atitudes do que isso, né? Essa questão da crueldade humana e tudo mais. Então, a gente está num planeta de provas e expiações ainda, a gente está passando por uma fase aí que ainda vai demorar muitos anos dessa transição planetária, para que a gente consiga aí viver na transição planetária, gente. A gente vai para um mundo de regeneração, mas o mundo de regeneração é o quê? É amor, né? É quando o amor vence o ódio. Ou seja, a gente vai falar mais de amor do que de ódio. A gente vai ter mais situações amorosas do que situações odiosas, como a gente ainda tem hoje. A gente ainda tem guerra, tem muitos conflitos, né? Tem muitas divergências de pensamentos, muitos atritos, muitos ataques, né? Ali. Então, são provas aí que a gente tem que ter. No filme, né, ele fala dessa questão familiar, né, das relações familiares. As nossas maiores provas, né, Deus coloca dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque daí é um lugar menor, onde a gente vai ter que ter contato sim ou sim, né? Aí fala assim, é por isso que tem pai que abandona o filho, é por isso que tem mãe que abandona o filho, é por isso que acontecem as desgraças dentro da própria casa. É por isso. Quando isso acontece, por que que aconteceu? Né? Porque alguém aí não passou na provinha, né? Teve a provinha, contou ali quanto é 1 mais 2, quanto é 2 mais 3, quanto é 3 mais 4 e errou, né? E nós estamos aqui para errar, para acertar, mas no meu passado eu errei. Mas e no seu presente? Então você está querendo mudar? Você está fazendo tudo para mudar? Então, é isso aí, né? No nosso passado, a gente, como disse o Chico, né? No passado a gente não consegue mudar, mas a gente consegue mudar do nosso presente para cá. A gente pode fazer um novo futuro se a gente mudar. Então, nosso passado é passado, a gente errou, senão a gente não tava aqui, né? Mas eu tô falando do passado dessa vida, tudo bem, a gente também errou, mas agora a gente conhece,
uma doutrina, ou a gente conhece um caminho melhor, né, que vai nos levar a acertar mais. Então, a partir daqui, né, o que eu estou fazendo a partir de agora para não repetir os meus erros no passado? O que eu estou fazendo para me melhorar? Né? Então, a gente vai para esse caminho aí, né? É o caminho certo? A gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar ali na frente. Talvez tenha uma outra prova, uma prova ainda maior, né? Quantas vezes a gente está indo para um caminho ok, de repente a gente encontra uma prova muito grande e a gente cai na descrença, a gente se deprime, a gente vai contra Deus, a gente acaba falando, não acredito mais em nada, né? E depois a gente se ergue de novo e a gente continua o nosso caminho. São fases, são ciclos, talvez, que a gente precisa passar, né? E algumas provas para nós serão provas difíceis. Ai, mas é uma pessoa tão boa, vai ter prova difícil. Vai, a gente se comprometeu antes, né? E quando a gente estava lá, a gente não sabe o que a gente estava pensando lá e o que a gente está pensando aqui. Quando eu falo lá, é no plano espiritual, tá, gente? A gente se compromete ali antes de voltar para cá. E quando a gente chega aqui, graças a Deus, a gente não lembra do que a gente prometeu, né? A gente não sabe o porquê, né? Que a gente prometeu aquilo, mas teve alguma razão grande para a gente ter que passar por essa prova, né? E sabe que algumas provas são eles que falam, viu? Você vai ter que passar por essa prova aí, viu? Mas fala, mas sério mesmo? Sério mesmo? Porque na outra ali você viu que você fez isso, então você tem que passar por essa prova, né? E quando você é uma pessoa boa, né? Fala, aquela pessoa boa tem que passar por tudo isso. Quando você é uma pessoa boa, uma pessoa que está vigilando seus pensamentos, uma pessoa que está fazendo bem para o outro, uma pessoa que está fazendo bem sem olhar a quem, mas também fazendo para o outro o que gostaria que fizesse para ele, essas provas vêm grande, vêm, né? Mas elas vêm com a misericórdia divina. Ou seja, Deus sabe que nós estamos fazendo algo para nos transformarmos. E Ele vai levar isso em consideração. Né? Porque o plano espiritual está ali com a gente, nos auxiliando. Né? Então, ele é inteligente suficiente para ver o nosso esforço. Então, aquela prova que seria gigantesca, ela vai continuar sendo gigantesca, mas a nossa dor, talvez, seja mais amenizada porque nós temos este merecimento por todo o nosso esforço que nós fizemos, por toda a nossa modificação interna que nós fizemos. Né? Então, isso são coisas que a gente precisa saber, né? Porque quanto melhor nós formos, quanto mais nós fizermos, né, mais essas provas não vão ser diminuídas, mas elas vão ser levadas em consideração o tamanho, né, da forma com que a gente vai ver a nossa dor. Né? Falar, a nossa dor vai diminuir? Talvez no momento de perda a nossa dor não vá diminuir, mas a gente vai ter a compreensão maior do que está acontecendo com a gente. Né? A gente vai ter uma consciência melhor do que está acontecendo com a gente. Então, isso vai fazer com que o nosso sofrimento seja mais amenizado. Né? E claro, a gente continua tendo essas nossas provas, mas a gente vai ter uma prova com um olhar diferente, porque nós estaremos diferentes. Deu para entender? Deu para entender, Damião? Deu, né? Deu para entender claramente. Olha, a Tati falou, você entendeu direitinho. É o caminho certo? Talvez. A nossa dor vai diminuir? Talvez. E é isso, gente. Não tem que você a resposta certinha de você parar e falar, nossa, sabe? É exatamente isso, né? E aí tem mais, né? Pegando pelo filme, a gente percebe o seguinte: o passado você não consegue mudar, mas o presente é o momento que Deus lhes concede para renovar as suas atitudes e descobrir todo o seu potencial. Olha a oportunidade que estamos tendo.
E é aquilo que a gente tem que estar também sempre percebendo. Não seja a mesma pessoa que você foi no passado, sabe? Nós temos a bênção do esquecimento. Quem é que nunca fez nada errado? A Tati estava perguntando isso. Naturalmente, todos nós. Algumas vezes na vida cometemos erros, seja intencionalmente ou não. O erro faz parte do aprendizado. Então, aquilo, se parou e percebeu que errou ali, a Tati já falou várias vezes isso. Você não vai mais cometer aquele mesmo erro. Opa, você já aprendeu. Agora a gente comete outros, fazer o quê, né? Por trás de todo erro está agora tem que também estar sempre se observando, né, Tati? Porque por trás de muitos erros ali tem a ignorância, tem o nosso orgulho, tem o egoísmo. Olha aí, é prestar atenção na ignorância, no orgulho, no egoísmo. Por isso, hoje é o dia de fazer melhor. Tem que se libertar do passado e do futuro. É bem aquilo. Não adianta, são duas situações. Não adianta você tem que se libertar do passado e do futuro e viver o presente, né, Tati? E viver o presente, né? Uma coisa importante não é que eu vou fazer para ter uma troca, né? Eu vou fazer isso aqui, porque daí Deus vai ver, na hora que acontecer comigo, vai fazer tal coisa. Não é a troca, porque Deus não troca nada, né? O negócio é pra gente, é dentro da gente mesmo, né? É uma compreensão para nós, para que nós possamos ficar melhor. Bom, a gente já tá com o tempo estourado mesmo, mas eu vou falar todas as coisas que eu queria falar. Aí a gente vai falar da culpa, né? Porque no filme, o filme fala sobre essa questão da culpa, né? Às vezes a gente carrega culpa de alguma coisa que a gente fez, ou que a gente falou, ou que a gente deixou de falar, né? E a gente leva isso para a vida inteira, às vezes. E a gente precisa aprender através do nosso autoconhecimento, através da nossa reforma íntima, né, dos nossos estudos, que nós podemos nos livrar dessa culpa. Nós precisamos aprender a nos livrar dessa culpa, porque isso só nos prejudica, né? Então a gente acaba ficando o tempo inteiro sofrendo por uma coisa que às vezes as outras pessoas não estão sofrendo por isso, não estão nem pensando mais nisso, e a gente está ali naquela culpa, né? Então a gente precisa trabalhar o perdão, né? E principalmente o auto-perdão. A gente precisa aprender a se perdoar, né? Eu vou colocar o Damião aqui pra gente, né, conseguir pelo menos fazer um encerramento juntos, porque eu falei mais que a Nega do Leite nesse vídeo. E, bom, é que eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão aqui desse livro que virou filme, que é muito interessante. E se você puder, leia o livro, né? Porque o livro tem muito mais detalhes, e muito mais detalhes de todas essas situações, né? Que a gente pode passar e que é muito, muito interessante. Primeiro é interessante que a gente leia, que a gente faça leituras aí, leituras edificantes, principalmente, né? E que a gente vai aprendendo, a gente aprende com histórias, e é com histórias que a gente trabalha aqui toda sexta-feira. Toda sexta-feira a gente está aqui na Sessão Pipoca para falar de histórias, para falar de filmes, de séries, de desenhos, né? Tudo que vocês também sugerirem para a gente, que a gente pode trazer aqui para fazer essa reflexão. Então, assistam Nada é por Acaso, porque sexta-feira que vem tem mais. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.